Olá, hoje é terça-feira, 21 de outubro, e o assunto do dia é: o Senhor é guerreiro. Como sempre, eu ainda estou numa fase de recuperação, tenho sido submetido a uma cirurgia do olho direito, e agora estou aguardando a recuperação desse olho direito, porque ainda tem a cirurgia do olho esquerdo. E durante esse tempo de recuperação das vistas, eu não posso fazer a leitura. Eu gosto de fazer a leitura da lição da Bíblia. No entanto, hoje não estou em condições de fazer a leitura da Bíblia. Eu vou fazer apenas uma pequena reflexão do que está escrito aqui, começando com o texto de São João 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi essa recomendação que nosso Senhor Jesus passou para os seus discípulos antes dele partir, antes dele completar a sua missão aqui na terra. E a experiência que vamos refletir sobre a experiência vivida por Josué na entrada da terra de Canaã. A experiência que Josué viveu lá na terra de Canaã é uma experiência que já estava prenunciada em Êxodo, quando Deus chamou Moisés e o preparou Moisés para que libertasse os filhos de Israel da escravidão do Egito. Nós temos a figura de um Deus guerreiro. Esse Deus guerreiro foi apresentado lá em Apocalipse, quando o apóstolo João ele escreveu assim: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos. E o dragão e seus anjos guerrearam contra Miguel. No entanto, o dragão não prevaleceu e não houve mais espaço para eles no céu. Nós encontramos a figura de um Deus guerreiro. Nas experiências de entrada na terra de Canaã, quando os filhos de Israel entram na terra de Canaã e invadem a cidade, matam pessoas sob ordem divina, nós temos uma série de perguntas que podemos fazer. Como podemos harmonizar a imagem de um Deus de amor com um Deus guerreiro? Se lá em São João ficou escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 3, verso 16. É difícil para a nossa mentalidade conseguir imaginar um Deus amoroso, com Deus que guerreava, com Deus que dava ordem para matar velhos e crianças, jovens e adultos, homens e mulheres. Mas essa é uma realidade que nem os patriarcas conseguiram compreender direito. Eles ainda não têm o conhecimento suficiente da grandiosidade do amor de Deus, da generosidade de Deus. E uma coisa que não podemos esquecer, que Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele não deixa o ímpio na impunidade. Ele não deixa aquela pessoa que comete transgressão na impunidade. Mas tinha uma lição muito forte que ele queria ensinar aos filhos de Israel. Quando Deus tirou eles lá da terra do Egito, Deus queria que eles aprendessem a lição. Não eram eles que iriam pegar na espada e lutar contra o inimigo. Era Deus quem ia executar todas as batalhas no lugar deles. Lá na terra do Egito, quando estava de escravo no Egito, foi Deus quem executou todas as batalhas, executou sinais, executou prodígios, maravilhas, grandes sinais que eles nunca puderam presenciar mais na vida deles. Deus o livrou com mão poderosa, com braço estendido, e tirou da escravidão do Egito, sem que os filhos de Israel movessem uma espada sequer. Conduziu eles pelo deserto por 40 anos, em meio a grandes dificuldades. E Deus provia para eles a água, o alimento, tudo o que eles mais precisavam, sem necessidade de eles agir. Era pura intervenção divina. E eles precisavam simplesmente aprender a confiar e acreditar na palavra do nosso Senhor Deus. Quando eles entraram na terra prometida, que estava diante de Jericó, todos sabiam que não havia nenhuma possibilidade dos filhos de Israel vencer a cidade de Jericó. Foi Deus quem estava na frente da batalha deles. Eles só precisavam confiar na palavra de Deus e obedecer às ordens de Deus e fazer segundo aquilo que Deus ordenava para eles.
Todas as vezes que os filhos de Israel, eles confiavam plenamente na palavra de Deus, eles confiavam plenamente em Deus, eles eram bem-sucedidos em todas as suas batalhas, e as batalhas mais difíceis na vida, eles venceram sem mover uma espada. A experiência de Gideão, por exemplo, Gideão e seus 300 valentes, foi uma experiência em que eles dependiam apenas de obedecer a palavra de Deus. Tudo o que Gideão fez foi confiar em Deus, que foi uma experiência muito grande para Gideão. De um grande exército, sobra apenas 300 valentes. E com 300 valentes, ele obedecendo estritamente a palavra do Senhor, eles conseguiram maravilhas. Eles perceberam que era Deus quem estava na frente, lutando por eles. Quando nós confiamos plenamente na palavra de Deus, percebemos que nós não temos nada a fazer a não ser obedecer às instruções que Deus nos passa. Quando os filhos de Israel aprenderam a valorizar e obedecer às instruções de Deus, perceberam que o Deus da batalha, o Deus que lutou lá no céu contra o dragão e seus anjos, era o mesmo Deus que estava os conduzindo e lutando por eles. E nós temos que aprender essa lição, que aquele Deus que lutou por eles era aquele Deus que estava lá na cruz do Calvário. Foi no momento, na cruz do Calvário, que a batalha alcançou o seu ponto mais intenso. Foi lá que a batalha foi mais forte. Ali foi traçado para sempre o destino de Satanás. Satanás ficou com a sua vida selada, selado para o fogo eterno. E Deus adivinha. E nós acreditamos piamente na segunda vinda de Jesus. Quando aquela pedra cortada sem auxílio de mão, relatado em Daniel capítulo 2, ela foi arremessada e destruiu todo esse sistema corrupto que nós vivemos no nosso mundo de hoje, da nossa atualidade. Quando Deus estabelecer para sempre o reino eterno, quando Deus finalmente nos fazer vitorioso sobre aquela vitória que ele alcançou lá na cruz do Calvário. Lembrando, a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário, ele nos convida a tomar parte nessa vitória. Ele quer que sejamos participantes, porque essa batalha é entre Cristo e Satanás. Todas as batalhas vencidas pelos filhos de Israel, lá no jardim, lá no Canaã, representavam uma batalha contra o próprio Satanás. E nós estamos numa batalha espiritual. Todas as nossas batalhas serão vencidas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A batalha entre Cristo e Satanás será definitiva quando ele voltar a estabelecer o seu reino eterno aqui na terra e soar o convite: vinde bendito de meu Pai, e entrai e tomai posse da herança que vos está preparada. Que Deus nos abençoe. O objetivo desse canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais perto uma das outras, e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Junte-se conosco ao se inscrever, compartilhar e deixar o seu sinalzinho, que nos ajuda bastante. Também convidamos a conhecer a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E tenha todos uma excelente terça-feira, e amanhã tem mais.